Boa noite, Lúcia. Tudo bom? Tudo bom? Que bom que deu certo aqui. O som tá bom para ti? Tá ótimo sim. Que legal. Só vamos lembrar o pessoal que a gente tem até 9 horas, né? Nossa conversa. Então, nós vamos puxando aqui o bate-papo e assim que der, a gente para também para lermos as perguntas e irmos conversando. Legal. Júlia, eu acho que vou passar a palavra, vamos fazer um momento, acho que esse momento informal, que é uma característica nossa, né? Para você se Sim. apresentar e depois eu falo um pouquinho de mim também. Legal. Eu fico bem feliz, primeiramente, de estar aqui no Direito News, conversando contigo, Lúcia. Eu acho que é muito bom a gente trazer esse tema para reflexão, para discussão com as pessoas que estão interessadas, né? E eu sou a Verdade. Júlia, né? Eu sou advogada em Joinville, Santa Catarina, em Curitiba, Paraná também. Sou advogada já há 14 anos, especificamente há 3 anos atuando na área do direito das mulheres. Eu sou mestra em Direito, sou professora e eu pesquiso as questões de gêneros, feminismos e os direitos da diversidade sexual. Então, acho que eu consigo, assim, reduzir a Júlia profissional dessa forma. Sim, e muito rica, né? Vários campos aí, várias áreas de atuação. Bom, eu sou a Lúcia, sou professora, sou advogada. Também, assim como a Júlia, a gente já tem uma caminhada, né, Júlia, aí de 20 anos de advocacia e docência. Eu sou mestre e doutora em desenvolvimento regional. Nessa área, eu sempre pesquisei muito essa questão também, aí entrando em gênero, em visibilidade social, a questão indígena, né? Essencialmente, eu tenho me interessado bastante por discutir a questão das mulheres nessas comunidades. Então, acho que também é um campo aí bem rico, né, para a gente conversar hoje. E se a Júlia concordasse, a gente poderia começar falando um pouquinho dessa questão da mulher, né? Já que a gente vive um momento aí de retrocesso no Brasil, especificamente nesse período de pandemia, né, Júlia? A gente percebeu que houve uma intensificação nessa questão da violência contra mulheres e meninas, né? Ah, Usou-se muito essa expressão que as mulheres estavam presas com seus agressores, né? Então, os Sim, números são bem tristes e bem difíceis, mas estão aí, a gente precisa olhar para eles, né? sim, com certeza. Eu acho que o objetivo da live é a gente discutir essas questões, né, que são necessárias para serem pensadas, refletidas, não só a questão da violência, mas a violência é algo que não dá para a gente fechar os olhos, porque, infelizmente, nesse momento especial, a gente sabe que a violência contra a mulher ela tem aumentado significativamente, né, em razão do confinamento que as mulheres são obrigadas, né, a estar junto com seus agressores. Então, eu acho que a gente tem várias coisas para conversar nesse tempo de 1 hora, né? E aí, dando assim o início, né, aquilo que eu acho que é bacana a gente falar, como tu mesma colocasse, são as questões de gênero, né? As questões relacionadas às mulheres, como que a gente compreende também esses feminismos, né? E como que a gente pode atribuir a interface do direito com os feminismos, como é que tudo isso se junta, né? Então, a partir Uhum. disso, a gente sabe, né, Lúcia, a gente tem conversado bastante, a gente pesquisa tudo isso, que as mulheres, elas ainda, infelizmente, em pleno século XXI, estão em nível de inferioridade ainda em relação aos homens. Quer dizer, existe uma desigualdade de gênero, né? E a desigualdade de gênero leva à violência de gênero. A partir daí, o que está faltando para a gente avançar, né? Eu acho que está dando um delay, não sei, mas vamos lá, vamos seguindo. Acho que tem uma interferência aqui, né? Mas o que Isso, eu mas né, Júlia, que falta a gente avançar em vários aspectos, né? Eu faço sempre uma reflexão das mulheres, a questão das mulheres no poder, das mulheres frente à questão política, né?
a se candidatarem, a ocuparem cargos políticos, porque isso nos ajudaria muito em pensarmos políticas públicas para as mulheres, né? Que passam um Sim, pouquinho pelas pesquisas. Nós precisamos de mulheres pensando políticas públicas para mulheres. sim. Nós não temos. Exatamente. Quando a gente fala em gênero, né, eu acho que é legal a gente esclarecer o porquê que é tão importante a gente colocar a mulher nesse protagonismo, a gente poder atrair o feminismo, né, como algo que invoca uma certa resistência, aliás, é um ato de resistência, é um ato político, e a gente precisa considerar uma coisa, né, as mulheres, como eu falei, estão ainda em nível de desigualdade dos homens, porque a sociedade ela é patriarcal, é uma sociedade machista, né? É uma cultura que foi construída lá na antiguidade, que se mantém ativa até hoje. Então, eu acho que nós, enquanto advogadas, e aí eu faço, né, chamando a questão da advocacia, né, para esse contexto, nós temos o dever, né, de buscar a igualdade de gênero através da advocacia. Então, por isso Sim, que nós somos os instrumentos para efetivar a justiça, buscar, né, a equidade de gênero. Então, eu penso que o feminismo em si, quando as pessoas falam, eu não sou feminista, eu não sei o que é feminismo, ou o feminismo é ir contra os homens, não é, né, Lúcia? Né? São não, coisas. bem bacana você falar isso. É verdade, assim, quando a gente fala de uma advocacia feminista, parece que a gente se coloca contra os homens, mas não é isso, não é dual. O feminismo não é o oposto do machismo, não é. A luta Exatamente. feminista é a luta por justiça social. Então, a gente está falando de raça, a gente está falando de gênero, a gente está falando de fome, de justiça social mesmo, né? E aí nós vamos fazer um link, né, Júlia, com a advocacia feminista, né? Porque o que a Sim, Constituição coloca? Qual é a função da advocacia, né? sim. Então, a advocacia, Nós somos. ela vem, né, lutar por equidade, por justiça social. Exatamente. Então, por isso que o feminismo, no sentido de incorporar o feminismo como uma qualidade da advocacia, é nesse sentido, né? De alcançar a justiça social, de forma que a gente consiga garantir os direitos das mulheres em nível de igualdade aos homens. Porque a gente sabe que a Constituição Federal ela é muito recente, né? Estão falando ali que travou um pouquinho, não sei se deve ser a internet, o que que é, mas eu tô te ouvindo. Você está me ouvindo, Lúcia? Tá, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá. Então, Tá. eu penso que assim, a partir da Constituição Federal, a gente teve uma redemocratização, a gente reconfigurou o Estado de Direito, né? E a partir daí, Sim. a mulher passou a assumir um novo status. Então, a partir Sim. desse novo status, está claro para nós, sociedade em geral, de que não há desigualdade entre homens e mulheres, né? Independentemente das diferenças, né? A gente precisa considerar as diferenças também. Por isso que eu acho que é legal a gente esclarecer que o feminismo não é contra o machismo. O feminismo ele busca a igualdade de direitos entre homens e É, mulheres. Então, que mulher que não quer ter os mesmos direitos que os homens? Todas nós queremos, né? Então, todas nós claro. somos feministas, né? Sim, todas nós buscamos essa luta por justiça para caminhar ao lado, para caminhar junto, para sermos respeitadas, né? E aí passa muito pela advocacia. Quantas vezes nós já conversamos sobre isso, né? Que nós precisamos dessa OAB, dessa Ordem dos Advogados do Brasil aberta a nos acolher, aberta a discutir o tema, né? A OAB precisa discutir o tema, precisa dar Sim, voz às mulheres, né? Por alguma razão, e aí é um retrato do nosso Brasil, do que a gente falou há pouco, das mulheres não concorrerem a esses cargos eletivos. A OAB também, nós somos poucas, né? Poucas sim, mulheres à frente desses cargos que são representativos. A gente também tem que sim, falar sobre isso, nós também buscamos esses espaços, né?
A sim, OAB em Joinville, onde tu estás, tem uma mulher à frente, né? Mas sim, é uma conquista, foi uma luta, e eu acho que é dessa luta que nós estamos falando, que nós não podemos ter exatamente. medo de falar sobre, né? É uma luta diária, é resistência mesmo. É E uma luta constante e eu acho que cada vez mais intensa. As mulheres estão se envolvendo mais. E aí, fazendo aqui, né, o foco na advocacia feminista, nós estamos percebendo, né, Lúcia, que existem vários escritórios já bancas que estão constituídas por mulheres exclusivamente e elas atuam em defesa de outras mulheres, né? Então, aí que está o grande diferencial da advocacia para mulheres, né? Que a gente comenta e discute, que a gente vem percebendo esse movimento, principalmente nas redes sociais, o que é muito legal, porque até claro que é. então a gente não percebia isso. Então, essas advocacias tradicionais, pelas quais nós fomos inseridas durante a faculdade de Direito, ou até nas pós-graduações, né? Eu vou advogar na área do direito tributário, eu vou advogar na área do direito civil, o direito do trabalho, o direito penal. Quando a gente fala em advocacia para mulheres, e aqui entrando já, né, nesse tema que eu acho que é de maior interesse, a gente está falando de uma advocacia especializada que tem um nicho de mercado voltado para mulheres, e aqui mulher no sentido amplo, né? Aqui a gente leva em conta a interseccionalidade, os marcadores sociais, infelizmente, mas a gente traz uma advocacia diferenciada, inclusiva, mais humanizada, que vai atuar em favor da mulher, não da mulher privilegiada, aquela mulher branca, de classe média, né? Em que pese essas mulheres também sofram violência, se for o caso de a gente tratar da violência de gênero. Mas a gente está falando de uma advocacia que vai acolher mulheres negras, mulheres transexuais, mulheres, né, lésbicas, bissexuais, intersexuais, mulheres de classe baixa. Então a gente tem várias intersecções Sim. nesse sentido, né, Lúcia? É uma porta que se abre, né? E aí, Júlia, até comentar um ponto que eu considero importante, né? Tu falasse, a gente também vai advogar para essas mulheres de classe média, para todas as mulheres, abertas, né? Entendendo a advocacia feminista como uma advocacia que busca justiça social, nós também vamos atender homens, mas nós temos uma característica, né? Que é a sororidade. Sim, Então, nós estamos ali com a escutativa, acolhedora, entendendo essa outra mulher que não precisa ter medo de falar. Então, todas as exatamente. mulheres, nossas mulheres empresárias não podem ter medo de ocupar os cargos, estarem à frente como gestoras, como mulheres que são, que lutam, que empreendem e que ocupam espaço. Eu sempre Sim, falo, sempre comento assim, né? E isso é muito falado também, de uma forma geral, quando a gente diz assim, os homens muitas vezes usam a expressão assim, porque as mulheres, quando eles estão falando uhum. de determinados assuntos importantes dentro de reuniões, não, porque nós seres humanos, né? Nós que estamos aqui envolvidos e somos atores sociais. Então, eu acho que a advocacia feminista entra muito no âmbito dessa escuta mais sensível à dor do outro, né? Sim, eu acho que a gente, E isso é importante. sim, a gente consegue desenvolver algumas expertises que fazem parte da nossa própria Constituição e muitas vezes a gente não conhecia, então a gente passa a atuar de uma forma empática, porque aquela mulher que está lá do outro lado sendo atendida poderia ser eu, e muitas vezes pode ser que eu já tenha passado por aqueles lugares. Então, o lugar que ela está vivenciando é um lugar que também é meu. A dor que ela sente é uma dor que também é minha. Por isso que a advocacia feminista, ela difere das outras advocacias mais tradicionais. E aí que vem o ponto. Quando a gente fala, né, Lúcia, em advocacia feminista, a gente está levando em consideração que a gente vai atuar em diversas áreas do direito, né? É, Então, eu tenho algumas questões, e você já deve ter vivenciado, eu também, nesses anos de advocacia, quantas vezes a mulher se justifica porque ela foi vítima de violência? sim, Ela ela tem se vergonha. culpabiliza, né? Por que a É, mulher tem medo de ir na delegacia? Ela tem medo de ser julgada?
Ela tem medo de ser Uhum. julgada, né? Então, ela precisa de alguém que a acolha, e essa advocacia, a advocacia feminista é a advocacia do acolhimento, a advocacia do amor, né? E isso é Sim, importante ser falado. A gente não pode ter medo de falar de acolhimento, de amor, de alguém que está ali para entender o outro, para escutar e é. compreender, e não para julgar. Então, isso é É, importante. e nós vamos nos sensibilizando com tudo, com toda essa experiência também, né, Lúcia? Porque a gente vai percebendo, né, as opressões, as violações de direitos, né, a dor daquela pessoa que nós estamos atendendo, e a partir daí a gente também vai criando essa força interna, essa resistência, né? O que é muito difícil É, também, porque é muito legal, é muito gostoso, eu acho que é realizador, assim. Eu, como advogada hoje que atuo em defesa das mulheres, eu me sinto uma pessoa hoje feliz e realizada dentro da minha profissão, da profissão que eu escolhi. sim, Mas, ao mesmo tempo, é muita dor, é muita angústia, são muitos entraves, são muitos obstáculos. Primeiro porque a própria sociedade como um todo tem um certo preconceito com os feminismos, por puro desconhecimento, me parece, né? sim, E porque sim. também a gente está numa estrutura social que é patriarcal. Segundo, porque o Poder Judiciário, e aí a gente tem esse entrave, né, que é algo que a gente luta todos os dias como advogadas feministas, o Poder Judiciário, ele é constituído por, na sua maioria, homens, né? Então, estes homens têm uma visão machista, porque foram constituídos numa estrutura patriarcal social. Sim, Então, a gente sim, transforma a visão, o pensamento jurídico dos magistrados a partir do discurso feminista. Então, aí que está, né, a interface do direito do feminismo. Né? A gente precisa levar as nossas teses feministas pautadas na igualdade de gênero, no reconhecimento de sim, direitos e por aí vai, né? Então a gente vai, claro, né, claro. driblando esses obstáculos, né, Lúcia? Tu tocas num ponto bem importante, né? A questão das próprias universidades. A gente conversava outro dia e fiquei 10 anos à frente de um curso, né, de direito, e Sim, embora nós trouxéssemos discussões sobre minorias e discutimos a questão das mulheres, mas a advocacia feminista em si, ela não é um tema, não é tratado, né? uhum, A gente não, eu quando me formei, não se fala, nem se falava sobre direitos das minorias, então muito menos, sim, né? E a gente foi caminhando e a sociedade vai se movimentando e se transformando. Então, nós conseguimos levar alguns debates, claro que levamos, mas eu tinha uma equipe incrível, incrível de trabalho, que tinha sim, uma sensibilidade para isso. Mas, uhum, regra geral, não é tema, né? Não é tema. É o que você colocou, tem resistência, porque a sociedade é machista, é patriarcal, a discussão ela não é simples de ser levada, assim como não é simples discutirmos raça, né? Não é simples discutirmos a questão indígena. Então, sim, são pontos que eu acho que é importante, né, Júlia, a gente levantar. As universidades precisam estar mais abertas. Você também é professora, trabalha em universidade e deve ter também o teu relato, a tua experiência da tratativa, né? Embora eu acho, não tenho certeza, que você me disse ter sido convidada a primeira vez que entrou em sala de aula por conta do exercício da advocacia feminista, né? Na segunda Foi vez eu isso? fui convidada em razão dessa qualificação, assim, Olha né? que legal. É, foi, uma, Aham. foi uma experiência legal. Eu acho que as universidades elas precisam ampliar o olhar, né? E tu, como fostes aqui em Joinville, a gestora da graduação em Direito lá da Unisociesc, não sei se eu posso falar, mas falei, Não, você já não tem problema. tu já tu já estava à frente, um passo à frente dessa discussão dentro do ambiente acadêmico, porque as faculdades ignoram a importância do tema por falta de conhecimento, por falta de prática, por falta de reconhecimento da pesquisa acadêmica no âmbito das questões de gênero, dos feminismos e da interface entre o direito e os feminismos, né? Então, eu acho que está mais do que na hora.
E aqui já fazendo propaganda, né, a UFSC, que eu sei que tem na graduação em Direito, né, a professora Graziele Bagens, ela desenvolveu, né, a disciplina Direitos e Feminismos. Na pós-graduação, o professor Clarindo, um abraço, professor Clarindo, também desenvolveu uma disciplina no mestrado que fala do direito das diversidades sexuais. Então, quer dizer, das diversidades, enfim. A gente está avançando, mas falta muito ainda. É um desafio, né? Falta, e aí eu acho que eu vou puxar, a gente tem um tempinho, né? Você como professora, eu como professora e gestora, vou pedir aos nossos alunos, né? Aos nossos alunos que ocupam as salas de aula, melhor os nossos acadêmicos, que tenham essa sensibilidade, né? Porque quantas vezes a gente percebeu um preconceito em sala de aula com a professora? Quantas vezes nós sentimos a violência contra a professora, né? Na sala de aula, violência que não se repete com os homens. Sim, eu tenho uma colega... Lutam muito. Nós lutamos muito em sala de aula, né? Sim. Se nós vamos para a sala de aula um pouquinho descuidadas, nós somos julgadas muito. Muito mais, né, do que os homens, muito né? Mais do que homens. Muito mais do que os homens. Quantas vezes ouvi minhas colegas junto comigo lá na mesa, relatando, às vezes chorando, porque sentiam um preconceito. Sim. Então, aproveitar o nosso momento para falar um pouquinho sobre isso, né? Que os nossos acadêmicos, eles têm um olhar sensível a todos os seres humanos, né? Todos os seres importam, todos nós importamos, homens, mulheres, e isso é preciso ser observado. Isso, e por isso que eu acho que... eu acho que isso que tu colocas é muito importante, porque eu também tive essa experiência acadêmica, também me senti muito oprimida no espaço acadêmico, não só pelos alunos, mas também pela própria instituição, muitas vezes, no sentido corpo colegiado docente. Então, acho que a gente tem que avançar o debate dentro da academia para transcender este debate para os nossos ambientes profissionais, né? E aí que é a importância da advocacia feminista, porque eu me lembro que quando eu decidi me intitular advogada feminista, foi todo um processo, foi tudo muito difícil também, né? Porque como é que eu, assim, rapidamente, né? Como é que eu me encontrei com a temática? Eu fazia o mestrado, eu tinha uma direção totalmente voltada para um contexto, digamos, mais de mercado, mais mercadológico, mais direito empresarial. E, de repente, na minha última disciplina de mestrado, o que aconteceu? Caiu um texto para eu estudar, que eu tinha que apresentar um seminário, que falava sobre os direitos das pessoas transexuais, a questão da retificação do registro civil. E eu me envolvi, Lúcia, com aquele texto, eu tenho testemunhas disso, mas eu me envolvi tão profundamente que eu senti tanta dor, embora eu seja uma pessoa cisgênera, branca, com os meus privilégios, eu reconheço esses privilégios, mas eu tentei me colocar naquele lugar e essa minha dor me transportou para conhecer o novo, sabe? Aí eu fui atrás de pessoas, eu fiz uma amizade com a Maite Schneider, que é uma mulher trans que eu super admiro. Inclusive, ela está à frente de um projeto da Transempregos no Brasil, né? Ela é gestora de um projeto que possibilita o acesso à empregabilidade das pessoas trans. E ali eu pude me envolver com o tema e eu entrei nas questões de gênero e nas questões transgêneras também. E eu nunca mais saí disso. Só que aí é o seguinte, eu precisava entender como é que eu poderia transcender da teoria para a prática. Afinal de contas, eu já era uma advogada de anos e eu estava, de certa forma, insatisfeita com a minha advocacia. Né? Eu estava tentando me encontrar. Eu transitei em vários espaços até me encontrar. Foi aí que as coisas se conectaram e eu falei, gente, faz todo sentido eu atuar em defesa das mulheres, e aqui mulher entendida num contexto amplo, como a gente estava falando antes, né? E aí eu comecei a desenvolver o meu planejamento estratégico, porque o escritório de advocacia demanda planejamento. Eu comecei a desenvolver
contatos, fui me inserindo nos espaços que discutiam temas ou que trabalhavam as questões dos movimentos sociais. E aí eu fui descobrindo que, de certa forma, eu estava no lugar certo. E a advocacia feminista ou advocacia para mulheres faz todo sentido, né, Lúcia? Faz todo sentido, né? Por tudo isso. Então, eu também tive bastante dificuldade, né, quando eu saí do curso, enfim, deixei de integrar a função acadêmica como gestora acadêmica. Foram 10 anos, então eu decidi que e eu já advogava, né? Então, antes de fazer uma imersão na vida acadêmica, eu já advogava desde 99, e aí entrei no mundo acadêmico. Nesse período também advoguei, tive escritório com colegas, mas quando eu saí, que eu estava retornando então para a Grande Florianópolis, em função da minha família, eu decidi que eu ia sim atuar na área da advocacia feminista, eu queria advogar para mulheres, conheci o teu curso, né? Fiz o teu curso para advocacia feminista, que eu já te conhecia, enfim, já te conhecia de Joinville, sabia da tua advocacia, do teu trabalho, que tu vinhas trilhando. Bom, eu vou fazer o curso para me inteirar mais do assunto e vamos à frente, vou abrir o escritório, né? Mas não foi simples, né? Eu acho que quando a gente estiver aí partindo mais no final da live, a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas eu senti bastante preconceito, né? Entre colegas de anos de faculdade, rindo, acho que vai ter filas para o teu atendimento. E foi algo de muita dor para mim. Foi muita dor, porque eu não esperava. Porque, como você fala, nós estamos num campo de privilégios. Embora a gente sofra a violência como mulher, e eu poderia fazer outros atos, mas ainda assim ainda somos privilegiados, né? Então foi difícil, sabe? O deboche dos colegas advogados. Sim, assim, eu dos colegas homens advogados para o nosso trabalho, para a nossa luta, porque talvez como que a gente poderia denominar isso, né? Mas eles estruturalmente estão tão envolvidos com esse machismo que eles acham que é brincadeira. Mas não é brincadeira, é violência. Exatamente. Isso não é violência, né? Eu acho que é bem importante tu colocares isso também, porque quem está querendo, né? E aí fica a dica para quem está participando, está ouvindo a gente aqui, pessoal, a gente está ouvindo não, a gente está lendo ali os comentários muito legais, depois a gente vai tentar responder, ou depois da live a gente também pode fazer contato e responder, mas assim, uma dica legal, né? Não tenha medo, né? A gente passa por dificuldades, por violações também, por deboches, por falta de reconhecimento, né? A gente passa por vários momentos difíceis para poder ser uma advogada feminista, né? Para ser uma advogada que atua em defesa das mulheres. Mas são grandes desafios, né? Então, eu me lembro que essa era uma preocupação que eu tinha. Será que eu vou atender homens machistas? Será que eu vou atender só mulheres no meu escritório? Como é que eu vou trabalhar isso, né? E lá no curso eu lembro que a gente discutiu, né? É advocacia para mulheres ou é advocacia feminista, né? E aí eu chego à conclusão de que tanto faz. Você vai escolher aquilo que você se sentir melhor, né? Porque você vai atender mulheres e isso não significa, eu acho que é legal a gente pontuar isso, que você vai deixar de atender homens. Porque, mesmo que você seja uma advogada para mulheres ou uma advogada feminista, né? Porque é importante a gente dialogar com os homens. Eu sempre coloco isso assim nas minhas reflexões e eu gosto de debater esse tema, porque a gente não vai conseguir desconstruir a violência ou qualquer outro tipo de opressão contra a mulher se a gente não dialogar com os homens. Precisamos desconstruir os machismos que estão... Oi, agora sim! Deus, agora voltou. Faz parte, gente. São os delays do mundo da tecnologia, né? Mas, Lúcia... Só para a gente fechar, né, Júlia, que essa questão da importância, nós não temos medo da advocacia feminista,
que eu recordo de um dado que você apresentou no nosso curso, que 69% de mulheres entrevistadas conhecem alguma colega de trabalho que já sofreu alguma discriminação de gênero, e que 46% dessas mulheres já tinham sofrido diretamente essa questão, essa violência de gênero no ambiente de trabalho. Então, acho que isso só reforça essa luta, seja na advocacia, né? Nós à frente, na nossa representatividade, para mulheres, para homens que queiram dialogar conosco, queiram nos ouvir ou nos permitam falar, né? Sobre questões tão relevantes para a vida de todos nós, né? Da sociedade brasileira. E aí eu acho que a gente não deve ter medo, sabe? Isso que você estava colocando há pouco, de realmente é um ato de luta que a gente não deve ter medo de enfrentar. Exatamente. Até você estava falando da pesquisa da FEMIJURES, que foi de 2018, é bacana pontuar ali que as discriminações que nós, advogadas, e no sentido geral, advogadas, né, mulheres, sofrem em razão da profissão, são as discriminações em relação a salário, né, a questão toda da negativa de promoções, os isolamentos, sobrecarga de trabalho, as triplas jornadas que a gente acaba acarretando. Então, há uma disparidade ainda, e além do que, muitas vezes a gente ainda acaba sendo taxadas de incompetentes, né? Então, quer dizer, esse discursinho machista já passou. A gente já está num movimento de igualdade, a Constituição nos garante essa igualdade, ponto. E a gente vai atuar em defesa das mulheres, né? Então, acho que temas, inclusive, para serem trazidos para dentro da advocacia, né? Essa questão de assédio moral dentro da empresa, questões obrigando a mulher a trabalhar maquiada muitas vezes, sem remunerar, sem dar condição a isso, né? Porque se o empregador te obriga, ele tem que pagar por isso. Sim, né? Exatamente. Então, mulheres que às vezes não conseguem acessar o emprego porque são fora do estereótipo, né? Estão acima do peso que se julga que a mulher deve ter para ocupar alguns cargos, né? Acho que existe aí uma série de questões que merecem essa análise de fato. E eu acho que é o seguinte, como a gente estava falando, né, a partir da Constituição Federal, eu não sei como é que está o nosso tempo, Lúcia, tu consegue controlar aí, não? 8h30. Legal, a gente tem mais meia horinha, né? Mesmo da advocacia feminista, porque isso. Não dá conta, a gente fala demais. Eu acho legal a gente falar do mercado, né, e acho que colocar o nosso ponto de vista também sobre isso, né? Não sei como é que tu entendes hoje o mercado, está favorável? Quais são os nossos desafios? O que tu pensa sobre isso? Então, o que eu senti, assim, logo que eu comecei, que eu entrei que eu retornei ao mercado, na verdade, mas eu digo que eu entrei porque eu retornei com essa nova roupagem da advocacia feminista, assumindo o meu posicionamento, né? Porque até então era uma advocacia tradicional, uma advocacia em que eu não me colocava à frente como uma mulher que luta por direitos de uma sociedade mais justa, né? Então, quando eu comecei a fazer esse movimento, eu também fiz um movimento de trabalhar as questões indígenas, e eu mostrei isso para o mercado. E eu, de fato, imaginei que seria mais complexo, sabe, Júlia? Porque, como eu te falei, o primeiro contato foi dividir com os meus. Acho que o termo é esse, de deboche, para minha escolha, que até então eu não tinha, porque eu sei que eu sempre tive muito respeito dos colegas desde a época de faculdade. Mas fiz o quê? Eu fiz um movimento parecido com o teu. Eu comecei a me inserir dentro dos movimentos, né, que discutem gênero, do movimento que discute a questão indígena, de uma rede de mulheres empreendedoras,
E aí eu senti o acolhimento. Então, a É, sororidade é incrível, né? Aí a gente é, encontra e aí você consegue fazer esse caminho. Então, eu não sinto, aqui eu acho que a minha fala é de, sim, quem se identifica vai para o mercado, se identifica como advogada feminista ou advocacia para mulheres, não aham, tenha medo, nós somos muitas, né? Nós sim, somos muitas, nós só não ocupamos os espaços. E é sim. isso que a gente precisa mostrar para a sociedade. Então, tem espaço sim. Agora, é claro, é esse mercado que nós abrimos falando na live, que é esse mercado de resistência, porque a sociedade é resistência, né? A nossa Sim, história, a história das mulheres, é uma história de luta. é uma história de Então, luta e a luta ainda persiste, né? Então, eu estava vendo ali um comentário falando que alguém comentou, né, sobre feminismo ou que não faz muito sentido, né? Então, assim, quando a gente bate no peito, fala que nós somos advogadas em defesa das mulheres, primeiro que a gente se reconhece como feminista. E se reconhecer como feminista, como eu falei lá no começo, é reconhecer que nós estamos lutando e ainda estamos no processo de luta, né, por igualdade de direitos, né? Então toda pessoa, e aqui eu falo, né, no recorte de gênero, toda mulher que luta e que acredita que os direitos entre homens e mulheres têm que ser iguais é uma pessoa feminista. Então eu acho que isso não tem sim, dúvida. E às vezes a pessoa ela não sabe o que é o feminismo, ela não se reconhece como feminista. Então, a gente precisa esclarecer isso para que o mercado também seja mais esclarecido, né? Eu, no meu escritório, assim, Lúcia, eu tenho, assim, hoje, demandas atrás de demandas. Então, assim, isso me entristece de um lado, porque chegam muitas violações de sim, direitos, as mulheres sofrem muitas violações em todos os espaços públicos, privados, enfim. Por outro lado, eu vejo que nós temos uma área de atuação muito promissora, né? Então, uhum, hoje eu consigo olhar o mercado muito favorável para desenvolvimento dessa área de atuação ou dessa expertise, dessa qualidade que a advocacia hoje carrega, que é o feminismo, né? Então, eu sim, acho que a gente tem que pensar, quando a gente vai atender uma mulher que está passando por um divórcio, por uma disputa de guarda, por uma violência doméstica e familiar, ou porque foi lesionada no seu direito de consumidora, ou porque perdeu, sei lá, alguma questão empresarial, né? A gente está falando de diversas questões que o nosso olhar como advogadas feministas, ele é diferenciado, né? Então, eu não estou sim. advogando apenas para uma outra pessoa, eu estou advogando para uma mulher que foi oprimida durante séculos e que ainda ela é oprimida porque a sociedade é patriarcal. Então, quer dizer, faz sentido, né? E o mercado nos favorece hoje em razão dessa luta toda e da inserção dos feminismos, dos debates, dos diálogos também das redes sociais, dos movimentos sociais, tudo isso nos favorece para entrar de cabeça e acreditar que a gente consegue transformar mesmo a partir do discurso feminista jurídico, né? Sim, sim, porque de fato é dar um passo à frente, um ato de coragem. Me parece que faz todo sentido diante de uma sociedade em que as mulheres ainda têm medo de denunciar. Sim, Se a mulher exatamente. ainda tem medo de fazer uma denúncia de que ela sofre violência, se uma É, mulher ainda tem medo de falar sobre a violência que seu filho sofre dentro de casa, que meninas e meninos, e enfim, se nós temos ainda pessoas morrendo por serem negras, se nós temos pessoas morrendo porque é uma mulher trans, me parece que a advocacia feminista faz muito sentido, né? É uma exatamente. sociedade que precisa de advogados que tenham, advogadas que tenham coragem de ouvir, de ter empatia, de não fazer do seu escritório um espaço frio, né? E apenas um instrumento para ir à justiça. Então, assim, uma advocacia feminista é uma advocacia, como a gente falou lá no início da live, uma advocacia acolhedora. Eu vou falar de mais um ponto que eu acho que você trabalha no curso que é muito interessante. O próprio espaço físico do seu escritório vai ser diferente.
Sim, exatamente. Eu acho que é bem É importante a gente colocar isso. auditório, é outro espaço, é um espaço em que você tem um lugar de fala diferenciado. Então, me Sim. parece que faz todo sentido e não é só para a sociedade brasileira. Eu penso que assim, tem um ponto que eu acho bacana, você está falando, eu estou refletindo aqui, né? Quando Sim. a gente coloca tudo isso para discussão, para reflexão, ninguém está falando aqui que é um mar de rosas, pelo amor de Deus, né? Nós temos muitas tensões dentro dos feminismos, existem feminismos para todos os tipos, né? Então não existe uma homogeneidade, né, de pensamento ou de construção de uma política que é o feminismo ou os feminismos, né? Então, assim, nós estamos num processo de construção ainda. Ninguém está falando que a verdade é essa, não é um cálculo matemático, nós estamos nos descobrindo, estamos descobrindo novos saberes, né? Como lidar, como construir, para quê? Para buscar respeitar as diferenças, efetivar, buscar a garantia e a efetivação dos direitos, né? E tudo isso nos é possível a partir de um olhar mais humanizado, né? A partir de um Claro, olhar mais, claro. mais acolhedor, né? Então, eu acho que tudo isso vem ao encontro do que a gente busca como advogadas que defendem mulheres, né? Ô, Lúcia, só um Sim. pouquinho. Eu estou vendo que tem clientes aqui, a Marlu, queria mandar um beijo. E tem uma galera muito querida É, aí. E tá encerrando. Júlia, temos mais 8 minutos, em caso de precisa aí. legal. Ai, que É, pena, porque eu queria ficar aqui mais uma hora debatendo com essa galera, né? Porque eu estou vendo várias pessoas postando é. comentários. Mas, Lúcia, eu queria aproveitar o ensejo para fazer aqui a divulgação de 2 workshops, né? Eu acho que a gente está nesse Sim. momento também de discutir isso academicamente e na prática. Então, eu estou lançando um workshop, vocês podem perceber lá na postagem do meu feed, nos meus stories, na minha bio, lá tem o link, né? @Julia Borges Advogada, em que será gratuito, 100% online, nos dias 15, 16 e 17 de junho. As inscrições estão ainda abertas até agora, quinta-feira, dia 11. Para quem se inscrever, terá o direito de participar desse workshop gratuito, com bastante debate sobre essas questões, sobre também outras questões mais teóricas, mas muito mais prático. E fica aqui o convite para quem ainda não se inscreveu, vai lá na minha bio, no link, tem um link lá que vai te direcionar para a inscrição do meu workshop. Vou ficar bem contente. Só para finalizar, eu já passo a palavra para você divulgar o seu. Nós já estamos com mais de 80 inscrições efetivadas, bem contente, mas ainda tem espaço para mais inscrições. Então, fica aqui o convite. É o workshop Prática da Advocacia Feminista, promovido pela Freia Cursos Online. Então, ó, eu também estou trabalhando aí com pesquisa, né? Então, também vou fazer um workshop 3, 4 e 5 de agosto, para tratar a questão das mulheres a partir da Constituição Federal de 88. Então, a ideia é trabalhar desde o início da Constituinte, passando por toda essa conquista de direitos que a Constituição de 88 nos proporcionou. Também tem um link lá na bio, né? Tá lá na minha página do escritório, lá no Instagram, ferrarimartins.dv, e também no meu pessoal, que é o LHS Martins 24. Também é gratuito, gente, e vai ser muito bacana encontrar com vocês lá, para a gente conversar sobre toda essa temática que eu e a Júlia falamos aqui rapidamente, né? Embora seja uma hora, para nós duas é muito rápido, porque a gente fala muito. É muito rápido. Então, uma hora para nós é como se não fosse nada, né, Júlia? Sim, exatamente. Mas acho pode que terminar. tanto o workshop da Júlia quanto o meu vai ser muito bacana, e para nós é um prazer enorme termos vocês conosco, viu? Muito, muito prazer mesmo. Até pena que a gente não tem mais tempo, acho que tem pouquíssimos minutos aí, mas a gente vai deixar essa live salva lá na página, no canal do Direito News. Nós novamente agradecemos aqui o Direito News, vai ficar salvo lá.
todos esses comentários, pena que não deu tempo da gente responder, mas a gente vai ler todos eles com calma, e nos workshops a gente pode estar dialogando mais proximamente, porque serão turmas fechadas, né? Então eu acho que a gente pode voltar a conversar com essas pessoas e tratar desses temas, né? E eu queria agradecer aqui também a presença, falei aqui da Marlu, da Jéssica, a psicóloga Lilian Mara, o Gustavo da Freia Cursos, a minha filha falou que ia estar aqui com o meu companheiro também. Queria mandar, assim, um abração para todo mundo, a gente está bem contente. E participem com a gente, né? Participem com a gente. Eu não sei se temos mais minutos. A gente tem mais aí 4 minutinhos. Queria legal. dizer que eu também vi aqui, a Mariana Franco também está aí, viu, Júlia? Beijo, Mariana! O nome da Mariana que é a nossa parceira e uma pessoa muito querida por nós duas, né? E vários amigos, alunos, enfim, né? Pessoas que nos acompanham. Queria dizer que para nós é muito importante o Direito News, que abriu essa oportunidade para nós, porque o que nós precisamos fazer, e aí nós mulheres, é ocuparmos esses espaços, falarmos sobre esses assuntos. A gente não pode ter medo, né? E sempre que possível, acho que estarmos juntas dialogando. A Júlia é uma parceira incrível, a gente vem trabalhando juntas. E é engraçado que o nosso encontro não aconteceu em Joinville, né? É verdade, acho incrível isso, né? Eu acho muito legal. Que bom, né? A gente encontrar as pessoas, né? Assim. Muito bom, muito bom. Lúcia, tem gente perguntando ali aonde que se inscreve, né? Não sei se a pessoa pegou, mas só para repetir, vai lá na bio da Lúcia e na bio da Júlia, linka lá, clica no link e se inscreve para os nossos workshops gratuitos, né? Isso aí. Júlia, a gente tem 3 minutinhos, então acho que eu vou me despedir, depois você se despede também. Mas queria dizer assim, que foi um prazer enorme, porque a nossa amizade, o nosso encontro, ele é fruto do feminismo, e eu tenho muito orgulho de dizer que sou feminista, e que trava essa luta, essa busca de igualdade de direitos para todos, porque nós sempre falamos de todos e todas, né? Junto com você. Então, que o nosso trabalho aí vá se perpetuando. Nós trabalhamos com cursos que eu acho que são importantes para a sociedade, a gente tem que falar sobre esses temas, sim. Tá bom? Legal, mas eu foi também. Um prazer estar contigo, Júlia. Para mim também foi muito legal, um coração bem lindo. Adorei tudo, corações. Foi muito bom também, Lúcia, não só o nosso encontro, né? Depois que você saiu da cidade, a gente se encontrou mais intimamente, sou muito grata, assim, ao universo, né? Ao feminismo também, aos feminismos por esse encontro. E fico muito contente que a gente tenha tido essa oportunidade, eu acho que foi muito rica essa live, e teremos outras oportunidades de debater estes temas com essas pessoas maravilhosas que dizem que nós somos lindas e elas também são maravilhosas e lindas. Vai ser muito legal, gente. Marquem não, como é que fala? Siga a gente, vai lá no nosso @Julia Borges Advogada, @LHS Martins 24. É isso, Lúcia? Isso, né? E vamos continuar conversando, gente. Que bom que vocês gostaram. Estamos bem felizes mesmo. Um monte de coração pra gente, coração para vocês. Coração para vocês, gente. Gratidão por todo esse momento, por essa noite que a gente passou hoje, viu? Beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau.